Uma semana depois, o médico fala assim, eu não sei explicar cientificamente o que aconteceu, mas o pulmão da sua mãe tá reagindo. E eu esqueci de falar também, mas minha mãe teve tromboembolismo pulmonar, ela teve uma alteração no ventrículo direito, porque receber muito oxigênio, ao mesmo tempo que é necessário, é uma faca de dois gumes, porque ele vai endurecendo o pulmão, não é isso? Endurece o pulmão e aí o coração tinha que fazer muita força para bater. PhD na medicina já, cara. Sai fora. Não, a gente queria saber de tudo. Pô, é minha mãe que tá internada, então eu queria saber de tudo. Minha mãe precisou receber choque, não porque o coração dela caiu, mas o coração dela chegou a 198, com essa coisa do ventrículo, essa alteração. Precisaram dar o choque pro coração voltar pro batimento certo. E esses dias que ela foi ver, que ela tava com uma queimadura aqui, ela falou, o que é essa mancha? Aí que eu fui falar pra ela, ela não sabia. Enfim, gente, aí a última das lutas. Minha mãe foi melhorando, 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 evoluindo, só notícias boas, só que minha mãe entrou num platô. Conseguiram baixar a carga de 100% de oferta de oxigênio, 90, 80, aí ficou ali nos 40, 50, 40, 50, mantendo a saturação bem. Ficou quase 30 dias ali, não saía dali. Até que um dia os médicos chamam meu irmão e meu pai, falam que tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim, primeiro, é que minha mãe precisava de um transplante de pulmão, senão ela viveria ligada a uma máquina sem sair do quarto para sempre, ligada a uma máquina para sobreviver. Isso não é vida para alguém de 63 anos, ativa, né? Enfim. E a boa notícia é que minha mãe, todos os exames já tinham sido enviados ao INCOR, foi feita uma junta de 12 médicos, 12 pneumologistas, e minha mãe já tinha entrado na fila do transplante. Mas aquilo entrou com uma bomba, assim, porque a gente já tinha passado por tantas ali, o ventrículo direito, o coração, minha mãe ia viver com deformidade, não estava urinando, e o rim. E a Rebeca, ela é infectologista, minha amiga que tá aqui, né, Rei? Quantas vezes eu ligava para ela, Rei, o rim da minha mãe, porque em choque séptico, minha mãe não poderia fazer diálise, exceto com uma máquina muito específica, que é o Prisma, né, que aí não tinha em Marília, enfim, gente. E do jeito que minha mãe estava, ela não poderia ser transferida. A médica disse que ela não conseguiria chegar na maca na porta. Então precisava estar estável para fazer uma transferência. Então minha mãe já tinha melhorado muito, saiu de 100% do oxigênio para 40%. Só que não saía desse negócio. Desaturava e tal. Enfim, o transplante seria a solução. Aí, para encurtar a história, porque eu estou contando muitos detalhes, isso foi numa quinta, na sexta eu e meu irmão fizemos a reunião com a médica responsável, a doutora Silvia, por transplante. Aí o mundo caiu de vez, só que a doutora teve uma fala assim, claro que nós já avaliamos e pelos exames da sua mãe, Rebeca, dificilmente ela vai conseguir sem um transplante de pulmão. Mas, aí quando ela falou mais, eu e o Jonathan começamos a chorar. Aí ela tomou um susto assim, mas o que aconteceu? Isso por vídeo chamar, mas o que aconteceu? Eu falei, não, doutora, é isso que a gente pediu para Deus. Eu tinha horário de Jonathan também, mas quando chegar aqui, a gente vai reavaliar e vamos ver como ela procede. Não é chegar a fazer transplante. Depende de doador morto, tem que ter o mesmo tamanho do pulmão, mesma linha imunológica, mesmo tipo sanguíneo. Então não é simples de conseguir um doador de pulmão. Então pode levar um mês, como pode levar um ano, e ela internada. Ele tinha que ficar não sei mais quanto tempo em São Paulo. Tem risco de mortalidade, mas o maior risco é de rejeição. Gente, um caos. E minha mãe, com 63 anos, até então tinham feito 3 transplantes, tendo um ido a óbito, o outro internado ainda depois de 7 meses, e um tinha acabado de transplantar. E minha mãe só tinha essa idade. Então tinha essa preocupação. Minha mãe foi transferida por UTI aérea num domingo. Era sábado, 10 da noite, assinando esse contrato, gente. Por isso que eu tô estressada até agora. No sábado, quando eu e meu irmão chegamos para visitar minha mãe, a gente conseguiu uma autorização, porque aí a gente perdeu todo o direito de visita. Aqui no INCOR não podia visitar. No sábado, quando a gente chega para visitar minha mãe tá fora do ventilador. Tá com o nebulizador aqui, o negócio fechado. E o médico não falou pra gente. Então, quando a gente chegou, a gente tomou esse susto. Em 6 dias em São Paulo, minha mãe saiu do ventilador mecânico. Em mais 2 dias, minha mãe saiu da UTI e foi pro quarto. Minha mãe teve alta desse hospital do INCOR, que foi assim uma providência de Deus. Foi pro Luci Montoro, respirando com os próprios pulmões dela. E já tem mais ou menos 2 semanas que ela está fazendo desmame do oxigênio também. Ela já não precisa mais de oxigênio em repouso, ela só está usando oxigênio para andar e para fazer exercício. Então, assim, não foi não foi 2 milagres. E todos os momentos que a gente era chamado, todos os recursos tinham acabado. Não tinha mais remédio, não tinha mais... Era o melhor remédio, era o melhor hospital, era onde ela podia estar. Mas nessas sinucas de bico foi quando Deus agiu. Então, assim,
enquanto eu viver, eu vou louvar esse Senhor, viu? É demais. Então, Jesus é demais. da internação até a alta de São Paulo foi quanto tempo? 204 dias de internação, 7 meses. 204 dias. 2/3 do ano. E ela está há 10 meses fora de casa. Ela saiu de casa 9 de abril de 2021 e ela volta agora semana que vem para Marília pela primeira vez para casa dela. Meu Deus, imagina a emoção. E eu tô vivendo um misto, assim. Primeiro parece que eu tô perdendo uma filha, né? Eu tô tentando imaginar, porque assim, eu passei por algo parecido por 90 dias. Nossa, E nesses 90 dias, a sua vida para. para. Não existe mais vida, cara. Você tenta fazer uma reunião, trabalho, você fala, cara, ó, entra aqui, sai, sua família para. Eu tinha filha na época. Você ainda conseguiu estudar. Tem uma hora que o médico na UTI lá falava pra mim, eu não conseguia mais ouvir. Eu ia todo dia ali receber eles chamam você ali para dar um boletim e você acaba não ouvindo mais, assim, tem uma hora que você já está anestesiado. Se eu passei aquilo 3 meses, imagina o que você passou 7 meses. Na verdade, eu ainda assim, eu acho que dá pra falar que eu nem sei ainda como eu tô, né? Eu me sinto quebrada por dentro, quebrada em todos os sentidos, porque você começa a reavaliar um monte de coisa, entende a brevidade, a fragilidade da vida, ainda nesse mundo, nessa incógnita de pandemia, sem pandemia, preocupação de uma nova infecção, mas tentando entender, assimilar e me recuperar de tudo que eu passei e estou passando, né? Porque ainda existe uma batalha para reabilitação. Minha mãe perdeu, minha mãe ficou totalmente careca, por exemplo. Então, coisas que para uma mulher vaidosa é muito difícil. Dificuldade para andar, aquilo que eu falei, minha mãe não conseguia mover um dedo. Então, a gente ainda está se recuperando de tudo que aconteceu, né? Mas assim, muita alegria, muita gratidão a Deus e um certo constrangimento, porque em nenhum aspecto a gente se sente melhor ou merecedor do que ninguém, mas por algum motivo Deus fez isso por nós e acabou não acontecendo para mais de 600 mil pessoas no nosso país e milhões de pessoas, né, em todo o mundo. Então é uma gratidão muito grande e um compromisso, né, com Deus de que a nossa vida o mostre cada vez mais, que a nossa vida glorifique a Deus e, ao mesmo tempo, tentar, com um pouco de influência que a gente tem, a falar isso para as pessoas. Tomem cuidado, porque não é um vírus bobo. Tomem cuidado, porque ele não leva só quem tem comorbidade. Tomem cuidado, porque às vezes a gente fala que não quer... Pessoas falam que não querem ser cobaia de vacina, mas você quer ser cobaia de vírus. Então, você escolhe de quem você vai ser cobaia, né? Então, assim, e o mundo tá tão louco que as pessoas estão com medo do remédio e sem medo da doença, né? Então, assim, vacinem-se, pelo amor de Deus, gente, vacinem-se. E eu vi esses dias uma médica falando, né, na pior das hipóteses, se um dia a gente descobrir que era um plano para matar a população, por que você vai ficar vivo se a maioria das pessoas vai morrer? Vamos morrer todo mundo junto. Falando em tom de brincadeira, entendeu? Mas é verdade. Então, vamos se vacinar, vamos tomar cuidado. O vírus ainda tá aí, ele não brinca. Pessoas ainda continuam morrendo. A vacina é importante porque ela diminui a chance, né, de letalidade. Ele atenua os efeitos colaterais, mas é roleta russa. Evite pegar. A gente não sabe depois de quanto tempo, e eu fiquei sabendo nessas andanças no hospital, esse convívio com o médico, assim como minha mãe perdeu toda a força muscular, toda a massa magra, diz que pessoas mesmo assintomáticas, existe um estudo em andamento que foi detectado que as pessoas perdem massa magra mesmo assintomáticas. Quem teve Covid, de alguma forma, esse raio desse vírus interfere na musculatura da gente. Então, evita pegar, evita. E a gente teve um caso também de um produtor nosso, amigo querido, 28 anos, assim, que naquele ápice da pandemia, né, que morriam 4 mil pessoas por mês, ali em maio de 2021. Pô, por poucos meses, assim, para chegar na idade dele, ele não teve a oportunidade de tomar a vacina e morreu, né? Acho que quantas famílias, quantos parentes, eu estou aproveitando essa sua campanha vacinação para fazer, quanta gente sonhou que pudesse ter dado tempo para o pai, para o irmão, para o filho poder ter tomado uma dose. E agora a dose está aí, galera.
Tá aí, é só você Agendar. agendar. Tem posto que não precisa nem agendar. Você pode chegar Agendar, direto, o cara te dá uma exatamente. senha. Tá aí disponível, né? E tomar muito cuidado com fake news, né, gente? Toma cuidado. Nossa Senhora. Nós temos que ser cabeça grande. Eu brinco que Deus deu um cabeção pra gente Mais pro Bruno. pra pensar, né? Bem mais abençoado que a Foi gente. mais Senhor, abençoado. muito obrigado. Hoje eu entendo. Não é Senhor. só pra, né, equilibrar o corpo, mas a gente precisa pensar. Então, cuidado. Não é porque é seu político preferido, não é porque é seu pastor, não é porque é sua mãe, não é porque é seu pai que é verdade. Então, procure ser imparcial e vá buscar informações. Não é uma mera coincidência que depois da vacinação as mortes caíram tanto. Não é uma mera coincidência que, né, os sintomas estejam mais leves. Gente, é claro que é por causa da vacina. Então, assim, tenta achar uma lógica para isso.